Vestibulandos e vestibulandas do Cursinho Nobo, como vocês estão? Tudo certo? Poxa, que saudade que eu tava de você. Vamos para mais uma aula? Bom, que aula é hoje? A aula de hoje é sobre geologia. E agora, Arnaldo, meu Deus, eu não sei sobre geologia, me ajuda. Então, calma. Vamos lá. Para quem não se lembra, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia Física e de Atualidades aqui do Cursinho Nobo. Vamos lá para mais uma aula, espero que vocês estejam gostando do curso, caso vocês tenham alguma sugestão, reclamação, crítica, fique à vontade para falar, tá bom? Estou super aberto e até eu quero saber como eu posso melhorar a aula para você, beleza? Vamos lá então. Bom, quando nós estamos falando sobre hoje a aula de geologia, primeiro nós precisamos entender um pouquinho sobre a estrutura da Terra. Quando nós estamos falando da estrutura da Terra, nós precisamos falar que, bom, nós temos o núcleo interno do planeta Terra, o manto inferior e superior, né? Tem o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo interno ele é sólido, enquanto o núcleo externo já ele é pastoso. O manto, você tem um resfriamento dele. O manto interno ele ainda é um estado magmático, mas o manto superior ele já tem essa mistura de magma e de crosta, né, terrestre, essa solidificação, enquanto a crosta ela é totalmente sólida. Bom, vamos lá então. Quando nós estamos falando da crosta, nós temos que diferenciar dois tipos de crosta. Quais são esses dois tipos? A crosta oceânica, que ela é mais densa do que a própria continental. A crosta oceânica ela sempre será mais baixa do que a continental e ela pode ser chamada também de cima. Que cima do que, Arnaldo? Não é cima de nada. É de silício. Ela é composta de silício e magnésio. Enquanto que a crosta continental, ou a terrestre, pode ser chamada de cial. O que é cial, Arnaldo? Silício e alumínio. Então, qual é a diferença das duas? É que enquanto na oceânica, lembra de mar? Por que mar? Porque tem magnésio, enquanto que na oceânica na continental você vai ter alumínio. Beleza? Boa. Passando para o próximo slide, quando nós estamos falando sobre placas tectônicas, as placas tectônicas elas têm um diferencial, que são as teorias das placas, né? Da onde que surgiu essas placas tectônicas? Quando foram estudar sobre o planeta Terra e sobre os continentes, viram que principalmente a África e a América do Sul, elas se encaixam perfeitamente. E aí começou a surgir essa teoria das placas tectônicas. Será que em algum momento as placas tectônicas elas foram juntas? E aí veio a segunda teoria, que a teoria da placa tectônica é que existem várias placas, o mundo ele é composto por várias placas tectônicas. Enquanto que a teoria da deriva continental, ela se dá pela separação dos continentes. Beleza? Existem 3 zonas de contato entre placas. Quais são essas zonas de contato entre placas? A zona convergente, que é quando duas placas elas se encontram. Nesse momento, uma vai para baixo e a outra vai para cima. Qual que eu vou saber, Arnaldo, que é a que vai para baixo e vai para cima? A que vai para baixo, geralmente não, ela sempre será a mais densa. Essa que é a mais densa aqui, ela será a placa oceânica, enquanto que a que vai soerguer é a placa continental. Onde que acontece isso? Por exemplo, aqui no Chile, que forma a Cordilheira dos Andes, os dobramentos modernos. Já a zona de contato divergente é aquela em que separa as placas tectônicas, está no nome, divergência, né? E você vai ter formamento de rifts, por exemplo. Formamento de cordilheiras meso-oceânicas, por exemplo, a mesoatlântica. E as tangenciais e ou transformantes, que elas são as zonas de contato que elas uma esfrega na outra, entre muitas aspas. Ambos geram terremoto, tá bom? Abalos sísmicos, mas tem um detalhe. Os terremotos, eles acontecem nas zonas de contato entre placas. Mas por que no Brasil nós temos terremotos e abalos sísmicos? Porque aqui nós temos as falhas tectônicas. O que são essas falhas tectônicas? São, como a crosta, né? A placa tectônica, ela está sob muita pressão, algumas vezes ela vai trincar. Essa trinca que acaba gerando e acaba aliviando, ou seja, essa trinca, algumas vezes ela dá uma mexidinha de leve, só uma pequena mexida, que nós chamamos de junta de alívio ou junta de pressão, que está tão pressionado, mas tão pressionado,
que quando se movimenta, o que acontece? Alivia a pressão e acaba gerando um certo tremor, e aí acaba liberando essa energia, né, que acaba gerando o tremor, mas não é terremoto, é um abalo sísmico. Beleza? Boa! Além disso, então, agora que nós entendemos um pouquinho sobre essa relação das rochas, né, das placas tectônicas, nós precisamos pensar no quê? Nós precisamos, das placas tectônicas, agora nós vamos pensar sobre as rochas. Mas por que sobre as rochas? Quando nós estamos pensando sobre uma rocha, você vai pensar, não, mas é uma pedra, não é verdade? Não tem diferença e tudo mais. Então vamos lá. Trabalhar com a base conceitual para que nessa aula de geologia você consiga sair falando certinho para que chegue no vestibular e você acerte as questões. Beleza? Então vamos lá. Quando nós estamos falando de rocha, nós estamos falando que uma rocha é composta por vários minerais. Ou seja, tem vários aglomerados, tem vários elementos ali envolvidos e que estão agregados de formas não simétricas, tá bom? Então você vai ter um mineral. O mineral, sim, ele é composto só de um arranjo, tá bom? Então pode ser associação de 2 ou 3 elementos químicos, mas eles sempre estão rearranjados da mesma maneira. Diferentemente de uma rocha que não necessariamente pode ter só esses 3 tipos, mas pode ter mais minerais, ou elementos químicos e arranjos. Bom, beleza. Além disso, nós temos então minério. O que é um minério? Minério é um mineral que tem valor econômico. Ou seja, não é qualquer coisa que você que tem na natureza que você consegue vender. Mas tudo que você vende, aí ele deixa de ser um mineral para se tornar um minério. Nós falaremos na aula, nós falaremos em algumas aulas de atualidades principalmente. Tal país, por exemplo, o Brasil vendeu minério de ferro, minério de alumínio, por aí vai, bauxita, que seja. Aí, é por isso que varia, você não fala mineral de ferro, nós falamos minério de ferro, né? Porque é um mineral com valor de mercado. Tranquilo? E além disso, nós temos também cristais. Qual é a diferença dos cristais para os minerais? Os cristais, eles têm um elemento químico. Tranquilo? E quais são os tipos rochosos, então? Os tipos rochosos, eles são 3. As rochas magmáticas. Quais são essas rochas magmáticas? As rochas que são solidificadas, o magma é solidificado de uma forma direta. Essas rochas magmáticas, elas são divididas em 2 tipos. Quais são esses tipos? Uma que são as rochas intrusivas, ou seja, elas são resfriadas dentro do continente, dentro da crosta. E a segunda, que ela se chama rocha extrusiva. Como que ela acontece? É o resfriamento do magma fora, na superfície terrestre. Como que esse magma ele se resfria na superfície? Com a explosão de um vulcão, com derramamento de magma. Qual a diferença de explosão vulcânica e também derramamento de magma? No vulcão, a lava ela é expelida. É tipo quando você espirrar, né? De espirra. É a mesma coisa que acontece no vulcão. Agora, quando você está falando de um derramamento de magma, é quando a rocha, o assoalho, a crosta oceânica, ela separa e o magma ele vai invadindo de uma forma bem devagar. Qual é a diferença? Bom, o vulcão ele tem aquela estrutura cônica, enquanto que o derramamento ele já é mais brando, é mais suave, tá bom? Ele já é mais plano. Segundo tipo de rocha, nós acabamos de falar de rochas magmáticas ou ígneas. O segundo tipo são as rochas sedimentares. Quais são essas rochas? Pensa, sedimento, fragmento de rocha. Ao invés de você falar pedregulho, que está errado, né? Pelo menos no vestibular está errado, no popular não tem problema. Mas quando nós estamos falando de fragmentos rochosos, nós estamos falando que tinha um bloco grandão rochoso. O que aconteceu com esse bloco grandão rochoso? Ele fragmentou. Quando fragmenta esse bloco rochoso, através do intemperismo, nós já vamos falar sobre isso, vai ter o transporte. O transporte desse sedimento nós vamos chamar de erosão. E quanto mais vai acumulando sedimento ao longo dos anos geológicos, isso vai gerar a rocha sedimentar. Arnaldo, mas como os fragmentos eles podem gerar uma rocha magmática? Isso é impossível.
Vamos pensar que 1 atm, ou seja, uma atmosfera, significa 10 metros de rocha. A cada 10 metros de rocha você tem 1 atm. E olha só, a cada 4 metros de água você tem 1 atm. Não, desculpa, é o contrário. A cada 10 metros de água você tem 1 atm, enquanto a cada 4 metros de rocha você tem 1 atm. Então você precisa de muito pouca rocha para você já ter uma atmosfera. Então precisa de pouquíssimo sedimento para você ter sobreposição, uma pressão absurda, aumenta a pressão, aumenta a temperatura, solidifica e acaba gerando uma rocha sedimentar. Beleza? Boa! Além disso, nós também temos um outro tipo de rocha, o nosso terceiro tipo de rocha. Qual é esse terceiro tipo de rocha? Ele se chama rocha metamórfica. O que é isso? Lembra de metamorfose. Essas rochas metamórficas, elas são caracterizadas pela alteração na sua estrutura. Enquanto a rocha sedimentar é a mudança física de uma rocha original para uma segunda rocha, né? A rocha sedimentar, ela é caracterizada por ter bandas horizontais. Bandas como assim? Banda de pagode, de rock? Não! Bandas, eu estou falando de estruturas. Então, as rochas sedimentares, elas têm camadas. As rochas magmáticas, não. As ígneas, não. Agora, as rochas metamórficas também não têm camadas, mas elas têm uma alteração. Elas sofreram uma metamorfose, ou seja, por questões de temperatura, de pressão, de fatores... vários fatores, mas principalmente temperatura e pressão, é ocasionada a alteração dessa rocha, da sua estrutura, da forma química da rocha, e é por isso que aí nós vamos chamar de rochas metamórficas, que elas sofreram, então, metamorfose, beleza? Uma outra forma de alteração da rocha é o intemperismo, mas eu já vou falar isso para você, tá bom? Esse intemperismo ele vai transformar uma rocha, mas para gerar um solo, mas isso é para uma próxima aula. Tranquilo? Bom, então nós temos aí o nosso exemplo dos slides, né? Então você tem as rochas magmáticas e ígneas, que nós temos o exemplo de rochas intrusivas ou plutônicas, né? Eu esqueci de falar isso em aula. Então você tem essas duas nomenclaturas. E uma rocha que cai muito no vestibular é justamente o granito, que ele é composto por quartzo, feldespato e mica. Beleza? Quando nós estamos falando sobre algumas alterações, então, da rocha, eu gostaria de falar é muito importante isso mesmo, preste atenção, tá bom? Quando nós estamos falando da alteração rochosa, nós estamos falando do intemperismo. O intemperismo ele pode ter 3 tipos. Quais são esses 3 tipos de intemperismo? Intemperismo químico, que altera a química, a estrutura química da rocha. Aí nessa foto que você está vendo do slide, parece um bife, mas não é. O que é? Você está vendo essa camadinha acima da rocha? Eu mesmo que tirei, inclusive, eu tenho aqui. Essa camadinha assim, quer ver? Eu vou pegar, inclusive. Pronto, peguei. Vamos ver se dá para ver todas as rochas. Bom, quando nós estamos falando aqui da alteração da rocha, olha que bacana. Quando você percebe aqui, ó, essa camadinha de cima aqui, isso daqui é causado pelo intemperismo químico. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Parece uma capinha de gordura da carne, né? É um intemperismo químico. A rocha original, essa daqui, ó, que ela é o basalto, né? Nesse caso aqui. O que acontece? Essa daqui é uma rocha ígnea, né? Ou magmática, tanto faz, em que vai gerar, né? Essa parte aqui era a parte de cima, em que chovia, chove tanto nessa parte, que o que acontece? Ela vai acabar sofrendo intemperismo, oxida. Depois de muito tempo, essa rocha aqui, sabe o que ela se transforma? Em solo. Todas as rochas, o solo é nada mais nada menos do que a alteração da rocha. Então, esse intemperismo acaba muito mais para frente gerando o solo. No caso do basalto, gera a terra roxa, né? Latossolo vermelho e amarelo. Tá bom? Nós temos aqui um outro exemplo, olha aqui, ó. Aqui nós temos um cristal, não é um cristal, é um minério. É o quartzo. Deixa eu ver se dá para ver na câmera. Tá vendo essa rocha aqui que tem algumas linhazinhas? Essas linhazinhas aqui que vocês podem ver
na câmera, ó, aqui embaixo. Essa daqui é uma rocha sedimentar. Tranquilo? Então as rochas sedimentares elas têm essas características. Boa, vamos lá então. Por que eu estou falando isso? Nós temos o intemperismo químico e, presta atenção, o intemperismo químico ele acontece por causa da ação da água, beleza? Grava isso, anota que isso é importante, não está no slide, mas você precisa anotar. Presta atenção, quando eu estou falando de intemperismo químico, obrigatoriamente tem que ter a presença de água. O intemperismo químico ele só acontece por causa da água, beleza? Volta qualquer coisa no vídeo para você ouvir de novo, isso é super importante, você precisa saber obrigatoriamente para o vestibular. Se tem a água, então o que acontece? Ambientes secos não vai ter a predominância do intemperismo químico. Então como que acontece a mudança da estrutura da rocha? Através do intemperismo físico, você vai ter alteração da estrutura, então a rocha ela vai quebrar. Quando você tem essa desagregação da rocha, nós chamamos de intemperismo físico. Isso pode acontecer em ambientes úmidos? Claro que pode, assim como o intemperismo químico também acontece em ambientes secos, mas não é predominante. Tranquilo? Boa. Quando nós estamos falando, então, sobre o intemperismo, nós temos o intemperismo químico, então, ele acontece por causa da água, acontece a decomposição da rocha, enquanto o intemperismo físico, ele acontece pela desagregação. Beleza? Importante diferenciar. Desagregação é a quebra, mas a rocha ela fica no lugar dela. Tranquilo? Caso a rocha ela acabe se movimentando, esse fragmento de rocha se movimente, aí nós vamos chamar de erosão, que é o transporte rochoso. Tranquilo? E também tem um outro do tipo de intemperismo, que é o intemperismo biológico. Você já viu, por exemplo, raízes saírem de uma rocha? Ou, por exemplo, uma árvore que acabou nascendo no meio de uma rocha? Pois é, acabou quebrando aquela rocha e isso nós vamos chamar de intemperismo biológico. Tranquilo? Tem um outro conceito muito importante que ele se chama isostasia. A teoria da isostasia é o seguinte. Uma montanha, no caso um relevo, ele tem uma altura máxima. Porque pensa o seguinte, lembra quando eu falei do dobramento moderno, que a rocha, o continente ele vai subindo, ele se erguendo? Pois é, isso nós vamos chamar de um fenômeno de orogenia. Só que o que acontece? Nesse fenômeno de orogenia, pensa, vai subir, uma hora vai alcançar a Lua. Você já parou para pensar nisso? E aí? Será que isso é possível? Arnaldo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, quer dizer então que uma hora o mundo vai fazer igual uma raquete de ping-pong, vai jogar a Lua para longe? Não. Por que não? Porque essa teoria da isostasia o relevo ele chega a uma altura máxima. Quando chega nessa altura, acontece a erosão. O relevo ele não aguenta, não tem estrutura suficiente para que continue elevando até ad eterno. Então sempre vai ter essa erosão e não vai alcançar níveis, não vai escapar, o relevo não vai escapar do planeta Terra. Beleza? Boa. Para finalizar, quando nós estamos falando então de formas de relevo, nós estamos falando sobre 3 tipos. Um que são os dobramentos modernos que acontecem em zona de contato entre placas, convergente, ou também podem falar que é uma zona de subducção, tá bom? Como você pode ver aí. Essa zona de subducção é nada mais nada menos do que uma placa entrando embaixo da outra. Escudos cristalinos, o que são os escudos cristalinos? Eles têm no Brasil. Os escudos cristalinos, eles são relevos antigos, altos, mas eles são antigos. Os dobramentos modernos são dobras modernas, ou seja, são recentes. Enquanto escudos cristalinos é escudo, é algo resistente. Ou seja, se ele é resistente, ele já sofreu muito, já sofreu não, porque não tem sentimento, né? A rocha já submeteu-se a muita erosão, então é só um relevo residual. Enquanto a bacia sedimentar é a parte mais baixa do relevo em que vai receber todo o sedimento, tanto do escudo cristalino como do dobramento moderno. Ei, presta atenção, porque isso é importante. Presta atenção mesmo, tá? Quando nós estamos falando de dobramentos modernos, não existe no Brasil. Por que não existe no Brasil? Porque não tem placa tectônica, porque o Brasil não está numa zona de contato entre placas. Só está
no meio de uma placa tectônica, por isso que não tem dobramento moderno, só tem bacia sedimentar e escudo cristalino, beleza? Quando nós estamos falando sobre relevo, nas próximas aulas aí vocês verão sobre geomorfologia, quando nós estamos falando de forma de relevo, é diferente do que escudo cristalino, bacia sedimentar e dobramentos modernos, beleza? Por quê? Porque aqui nós estamos vendo de um enfoque geológico. Em geomorfologia nós estamos falando de formas de relevo, são coisas diferentes. Aqui nós estamos falando de estrutura da rocha. Tranquilo? Boa! Eu tenho algumas dicas aí para vocês, caso tenha mais dicas, se vocês quiserem mapas mentais. Eu tenho um canal no YouTube e até mesmo no Facebook eu tenho uma página e também tenho um perfil no Instagram que ele se chama Geoatual, beleza? Vou tentar colocar aqui a imagem ou pelo menos o logo aqui para vocês verem, tá bom? E aí vocês dão uma procurada sobre essa página e vocês podem tirar suas dúvidas também por lá. Beleza? Tem bastante conteúdo aí, tô produzindo bastante conteúdo, a semana inteira tem postagens. Tranquilo? É isso então. Muito obrigado a todos e a todas por mais uma aula maravilhosa. Até a semana que vem, se tudo correr bem. Tchau, tchau.